É tudo sobre o amor, reflexões sobre a vida, autoconhecimento, relações e propósito à luz de Vedanta, com a professora Isadora Ferraz. Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Olá pessoal, então, namastê. No áudio de hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a imprevisibilidade. Existe muita coisa que acontece nesse mundo sobre o qual a gente não tem, controle das coisas que acontecem nesse mundo. Então acontecem coisas muito imprevisíveis. E muitas vezes a gente não tem estrutura para lidar com o imprevisível. Mas daí vocês poderiam me perguntar, mas como que lida com o imprevisível se o imprevisível é imprevisível? Né? Acontece que é como se a gente já devesse estar preparado para o imprevisível. Né? A gente pede as nossas proteções, é claro, para que não aconteçam acidentes, problemas de saúde, e nem nada desse tipo. A gente está sempre pedindo por proteção para a gente ficar bem, para a gente ter discernimento, clareza, fazer boas escolhas, ficar protegido da nossa própria ignorância e da ignorância dos outros. Isso, claro, a gente está sempre pedindo essa proteção. Mas o imprevisível, que é aquele que está meio fora de contexto, que a gente não espera, que nos surpreende, ele tem um potencial de acontecer a todo momento. E nesse local desse imprevisível, muitas vezes a mente se desordena, ela se desorganiza, sobretudo se a pitada de controle, e por isso que a gente tem falado nesse tema aqui, o quanto a gente no papel de mãe, muitas vezes, tem esse controle exagerado, mas não só no papel de mãe, mas a gente acaba se desorganizando justamente porque a gente tinha um plano e o plano mudou. Acontece que aqui, nesses planos, que os planos aqui são de Ishvara, essa imprevisibilidade, vamos chamar assim, é o tempero, a pitada de sabor, é a pimenta. Então, essa imprevisibilidade, ela pode ser tanto, entre aspas, para melhor, quanto entre aspas para pior. Por que é entre aspas? Porque não tem melhor ou pior, só tem uma imprevisibilidade, só tem algo que eu não contava que acontecesse. Só que quando essa imprevisibilidade, esse imprevisível acontece e eu julgo como sendo bom, aí eu falo, nossa, que sorte, Mas quando ele é ruim, aí de repente eu fico deprimido, eu fico revoltado, eu fico muito frustrado. E a mente tem essa capacidade mesmo de frustração, porque ela tem as suas expectativas. Então essa é uma palavra interessante, expectativas. Quanto menos expectativas eu tiver, menos a imprevisibilidade ela acaba com o meu dia. Vou pegar um exemplo. Outro dia a gente comprou umas coisas lá para fazer os curativos da minha mãe, eu cuido dela, todos os dias. Inclusive estou indo para lá agora. E aí não veio um dos itens que a gente tinha comprado, certo? Que ela tinha encomendado. Imprevisibilidade. Opa, o que eu vou fazer com isso? Diante do imprevisível, eu tenho duas coisas para fazer. Ou eu aceito, caso eu não possa mudar, ou eu ajo, caso eu possa mudar. Mas existem outras hipóteses. As hipóteses são a frustração, a revolta, a acusação, a culpabilização do outro. Então, a gente tem, todas as mentes, essa tendência de procurar os responsáveis, de culpabilizar, de se frustrar, de se revoltar. Mas, em geral, isso não é o que vai resolver. Isso é apenas o que complica. Esse é o fator problematizador, é o fator complicador da brincadeira. E a gente quer, na verdade, um fator resolvedor, Como eu falava ontem com uma paciente minha. Eu dizia assim, não, a gente quer as coisas que resolvem, não que problematizam mais. E muitas vezes aquilo que resolve é o mais simples. E o fator problematizador é aquilo que eu complico, ou seja, eu já tenho um problema que pode ser algo imprevisível, e ao invés de eu pensar em simplificar para resolver,
eu quero problematizar, acusar, responsabilizar, colocar na conta de uma outra pessoa. Não que ela possa ter feito errado, ela pode até ter agido de forma dármica, mas eu me preocupo mais com isso do que com a solução, do que com uma mudança, do que com uma atuação diante do imprevisível. Opa, aí o imprevisível me engole, né? O imprevisível acaba com a minha vida, acaba com o meu dia, né? Como uma obra. Quem já construiu, eu já construí, já reformei, sei bem como é que é. Imprevisível em obra é todo dia. E você tem todo dia, você vai para a obra esperando qual é o imprevisível. O imprevisível pode ser simples, acabou o cimento, não era para acabar o cimento. Mas pode ser uma coisa maior. A gente ia fazer uma parede aqui, não deu. Foi quebrar uma parede, lá no Instituto aconteceu uma vez. Foi quebrar uma parede, achou que tinha uma estrutura X, tinha outra. Aí quase cai o teto, você tem que ir correndo para poder resolver o imprevisível. Aí a gente pode ter uma mentalidade mais aventureira, vou dar esse nome, e na mentalidade mais aventureira, quando o imprevisível acontece, eu ligo o meu modo aventureiro e gosto, porque a vida tem sabor, né? A vida faz com que eu haja diante do imprevisível. Ou eu posso ter uma mentalidade mais controladora, frustrada, negativista, em que eu me sinto sendo rejeitado pela ordem divina, seja rejeitado pela outra pessoa, sendo, na verdade, não cuidado, desabençoado. E aí o imprevisível se torna um grande peso, né? Se torna uma maldição. Mas, na verdade, no fundo, na verdade, todos os imprevisíveis vêm para nos ensinar que nós realmente não temos o controle. E por isso a gente perde por bênção e por proteção, porque seja a pessoa mais organizada do mundo, né? Seja a pessoa mais metódica ou estrategista do mundo, mesmo esse tipo de mente vai se deparar com o imprevisível. Então, seja uma mente mais organizada ou menos organizada, mais controladora ou menos controladora, a gente precisa estar, na verdade, atento que o imprevisível pode acontecer. E quando ele acontece, ele vem nos ensinar algo, que a gente tenha sabedoria, né, para lidar com os imprevisíveis, né, e fazer de um limão uma limonada, naquela velha frase clássica. Então, um beijo no coração de vocês, que a gente esteja protegido dos imprevisíveis que nos prejudiquem, mas que a gente esteja preparado para todos os imprevisíveis que são inevitáveis e que muitas vezes têm ensinamentos, que a gente saiba ver os ensinamentos dos imprevisíveis. Beijo no coração de todos. Om Tat Sat Sarvam Brahmarpanamastu Harihi Om. Compartilhe esse áudio com quem possa se interessar ou se beneficiar. É um pequeno gesto que pode agregar conhecimento na vida das pessoas ao seu entorno. Namastê e até mais.